Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouquinho para vocês como que se deve ser feita uma boa análise contratual. Pois é, quando vocês pegarem um contrato, a primeira coisa que vocês têm que verificar é se o contrato ele tem um equilíbrio entre as obrigações de uma parte e de outra. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é se tem algum excesso de obrigações. A gente pode observar isso não só na quantidade de obrigações que estão estabelecidas por contratante para contratada, porque via de regra num contrato vão ser enumeradas um maior número de cláusulas que disciplinem as obrigações da contratada, que é quem vai executar aquela atividade contratual, vai entregar o serviço, entregar o produto ou o material que foi celebrado ali dentro daquele acordo. Então, não é a quantidade de obrigações, mas sim a importância delas e a onerosidade que ela gera para cada uma das partes. Uma coisa que é muito interessante para a gente verificar se um contrato é equilibrado ou não é ir lá nas cláusulas de penalidade. Se você verificar que tem um contrato onde só tem penalidade para apenas uma das partes, você tem aí um indício bem forte de um desequilíbrio nas obrigações contratuais. Ou seja, somente uma parte recebe penalidade se descumprir o contrato, e a outra, como é que fica? Outra questão importante que a gente tem que fazer quando vai analisar o contrato é verificar dentro das obrigações de cada uma das partes se existe algum risco naquela prestação de serviço ou se está sendo imputado uma obrigação genérica que pode ser cobrada lá na frente sem um critério objetivo de estabelecimento de qual a qualidade, qual o nível do serviço, o que deve ou não ser entregue. Outra coisa interessante que a gente tem que verificar é se existem esses riscos, como que eles estão sendo mitigados. Temos que verificar também se há exigência de garantias dentro desse contrato, ou seja, eu tenho que garantir o contrato financeiramente, eu tenho que garantir ou fornecer algum tipo de garantia da prestação de serviço ou da entrega do objeto contratual. Isso tem que ser verificado. Outra coisa que a gente tem que olhar também se tem cláusulas determinantes de seguro, cláusulas que especificam se alguma das partes vai ter que celebrar um outro contrato de seguro, ou se ela vai ter que apresentar uma apólice de seguro ou uma fiança como garantia financeira. Então a gente tem que verificar isso também no âmbito do contrato. Outra questão importante é verificar os anexos do contrato, se tem alguma cláusula no contrato que estabelece a ordem de prevalência desses anexos, ou seja, quem vai valer mais do que o outro. Porque se não houver uma cláusula de prevalência, é sempre o documento mais recente revoga, no caso de conflito, o documento mais antigo. Ok? Outra questão que a gente tem que verificar são as condições de pagamento. Aonde que o pagamento tem que ser feito? Por que a localidade do pagamento é importante? Por causa da incidência dos impostos. Se for serviço, por conta da incidência do ISS. Verificar se tem alguma cláusula que disciplina as retenções de pagamento. Verificar se na cláusula de medição existem pré-requisitos documentais que têm que ser apresentados para poder fazer jus a um efetivo pagamento ou a emissão da respectiva nota fiscal. Se tem instruções de como que esse pagamento deve ocorrer ou não deve ocorrer. Devemos observar também se existem termos de confidencialidade dentro do contrato, ou seja, se aquele contrato trata de assuntos confidenciais que devem ser preservados ao longo da execução do contrato. Se tem alguma penalidade específica ou não. Então isso tudo também tem que ser tratado e verificado. E deve-se ter uma leitura com esses objetivos de procurar eventuais cláusulas de risco, eventuais cláusulas que me colocam numa situação de vantagem, eventuais cláusulas que deixam o contrato desequilibrado e também ter um conhecimento mínimo sobre a legalidade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. Lembrando que as cláusulas contratuais que não são determinantes do objeto, que não constituem o objeto como um todo, elas podem ser ilegais, porém elas não anulam o contrato como um todo. Então a gente tem que verificar se existem essas cláusulas que são ilegais, mas que não anulam o contrato, mas que se autoanulam e não têm aplicabilidade nem eficácia jurídica plena. Então a gente tem que observar todos esses aspectos para a gente ter uma boa e consistente análise contratual. Bacana? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.